Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 58. Glória a Jesus. Na medida que você encontrar, dá sinal de vida aí, crente. Aleluia. Eu quero pregar sobre o tema livres de toda ofensa. Amém? Tem alguém ofendido aqui, irmãos? Deus vai pegar você hoje. Aleluia. Atos capítulo 7, versículo 58. Se tiver alguém perto de você que não tem Bíblia, você oferece carona para esse amigo, para esse irmão. Diz assim o versículo 58. Esse texto narra a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Diz assim: e expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Eu vou repetir o versículo 60. E pondo-se de joelho, clamou em grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Amém? Podeis assentar, fique à vontade. Senhor, nós te damos graça, te louvamos, te exaltamos, entregamos a Ti o nosso coração. Fala conosco, Senhor, leva-nos a um lugar de entendimento e de revelação da Sua palavra através das Escrituras. Fala comigo, põe a mão no seu coração aí, sentado mesmo, diga assim: Senhor, fala comigo, fala o meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu escolhi esse texto para falar sobre esse assunto, sobre nos tornarmos pessoas inofendidas, pessoas que não podem ser ofendidas. Eu não sei se existe essa palavra, inofendidas ou inofendíveis, mas o que eu quero dizer é que nós podemos viver uma vida sem ofensa. Na verdade, esse é o maior desafio da vida cristã. Deus nos chamou para viver uma vida livre da ofensa, porque a ofensa é a maior revelação do seu ego. E sabemos que o ego humano, o eu, nasceu com a queda. Antes da queda, antes do pecado, o homem não tinha importância nele mesmo. Antes da queda, estava bom o microfone. Antes da queda, o homem... Arruma aí para mim, por favor, som. Teste som. Tá ficando robotizado no meu fone. Tá ruim para vocês aí também ou só no meu fone? Tá bom aí, né? Então tá. Irmãos, antes da queda, o homem pertencia a Deus. Adão não tinha nenhuma preocupação com ele mesmo, com coisas que tinham a ver com a sua centralidade. Ele vivia para Deus. Ele cultivava a terra que Deus deu para ele. Ele não tinha salário, ele não tinha 13º, ele não tinha projeto de vida. Ele simplesmente vivia para a glória de Deus. E nós precisamos voltar a esse lugar de pertencimento. Por isso que Paulo
vai dizer para a igreja: gente, faça tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. O que é comer, beber ou fazer qualquer coisa para a glória de Deus? É não ter mais nada em você como centro, não ter mais nada em você firmado em você, mas focado em um propósito eterno, onde tem a ver com Ele. Tudo que você fizer, fazer para Ele. Você está entendendo? Paulo chega a ministrar a pessoas que trabalhavam como escravos. E escravidão na Bíblia é diferente da escravidão que nós conhecemos, né? Porque quando nós falamos da escravidão brasileira, a gente vai ver realmente pessoas sendo massacradas, sendo injustiçadas. Mas a escravidão na Bíblia, na época, as pessoas eram assalariadas, elas tinham pagamento, existia uma lei que davam direitos morais para os escravos. Então não era bem assim. E aí Paulo ministra aos escravos dizendo: gente, sirvam o patrão de vocês como para ao Senhor, e não para agradar os homens, porque em verdade, quando você está servindo o patrão de vocês, é ao Senhor que vocês estão servindo. Então ele tenta trazer esse sentimento, essa visão de que tudo que você faz, você tem que fazer como se fosse para Deus, porque é para Deus. Quem está entendendo, diga amém. E infelizmente, irmãos, ou melhor, felizmente, nós temos um diagnóstico. A ofensa é um diagnóstico que nós estamos desposicionados desse lugar original. Por isso que o desafio da vida cristã é viver uma vida sem ofensas. Gálatas 5:22 fala que os frutos do Espírito Santo na vida de um servo de Deus é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Você percebe que são características de emoções, de sentimentos, de comportamentos. Aí ele vai continuar dizendo: contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a sua carne. Os que são de Cristo crucificaram as suas paixões e as suas concupiscências. E se nós vivemos no Espírito, importa que também andemos no Espírito, ou seja, que a nossa vida, a nossa forma de viver, de andar, seja no Espírito. Que o meu viver tenham essas características de domínio próprio, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de mansidão, de temperança. Você já prestou atenção no Sermão da Montanha, onde Jesus fala dos bem-aventurados, e lá tem os humildes, lá tem os mansos, os pacificadores. São características de pessoas inofendidas, pessoas que não se ofendem. E eu gostaria de iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta para que você reflita: o que mais ofende você? Onde é que, quando pega assim na veia, irmão, você fica assim, soltando fogo pelas ventas, com raiva? Eu vou te ajudar você encontrar esse diagnóstico. Quando alguém ofende a sua imagem, sua aparência, ou quando alguém critica aquilo que você faz. Porque tem gente que não liga quando alguém critica a aparência. É ou não é? Tem gente que não liga, pode me chamar do que quiser, não estou nem aí, não ligo. Mas quando critica o que a pessoa faz, não sei o que você faz da vida, mas quando alguém critica o que você faz, aí você fica bravo. Outras pessoas ficam chateadas por causa da chateação de outras pessoas. Por exemplo, você faz uma coisa
que magoa, que chateia, que entristece outras pessoas. E aí você fica chateado, ofendido, porque as pessoas estão chateadas com você. Em um desses três aqui é onde a ofensa entra. Ou nos três. Mas eu quero dizer para você que as três formas é errada. Revela idolatria. Por quê? Porque sempre que nós nos ofendemos exatamente naquilo que está firmada a nossa identidade. Você vai entender. Naquilo que está firmada a sua identidade, e a pessoa vem e critica, e você sente que a sua identidade está ameaçada, por isso que você se ofende. Quando alguém critica você, isso dá para você uma incerteza naquilo que você mesmo acredita ser. É onde você firmou toda a sua identidade. Isso pode ser na sua imagem. Tem gente que a sua identidade está na aparência. A vaidade em pessoa. E aí se alguém critica a sua aparência, irmão, sai de baixo. Você vira um trem-bala aceso, com muita raiva. Às vezes a sua identidade está nas coisas que você faz, porque o que você faz é o que te dá importância. E aí quando alguém critica aquilo que você faz e acredita ser importante, a sua importância está ameaçada, e por causa disso você fica ofendido. Quando as pessoas ficam chateadas com você, e você fica ofendido porque isso aconteceu, a sua identidade está firmada na reputação, que também é uma forma vaidosa de viver com o que os outros pensam a meu respeito. E se você perceber, irmãos, é isso que as redes sociais promovem hoje. Imagem. E aí você gosta de mostrar uma beleza que não existe. Para isso existem os filtros. É verdade ou não é? Quem é que tira foto sem filtro? Tem alguns irmãos aqui corajosos. Mas a maioria das pessoas não querem. Bota o filtro. Não tem filtro? Não quero. Só que não é real, irmão. Não é você com o filtro. Não é verdade. As pessoas quando chegam na igreja falam: pastor, eu sou aquela pessoa que conversou com você na internet lá. Não lembro. Tá. Mas eu nunca vou reconhecer. Tinha muito filtro ali. E talvez as pessoas também não me reconheçam. Eu também uso filtro. Mas é o que as redes sociais promovem. Autoimagem. A gente está o tempo inteiro mostrando o que a gente faz, para a gente ser importante naquilo que a gente faz. A gente está o tempo inteiro buscando galgar reputação, galgar um lugar de importância na sociedade. Estamos firmando a nossa identidade nisso. E isso é o que nos torna pessoas facilmente ofendidas. Porque nós nos ofendemos exatamente nisso. É onde está acentuada a ofensa, naquilo que mexe com aquilo que você firmou a sua identidade. Seja na sua imagem, seja no que você faz, ou naquilo que os outros pensam a teu respeito. Você já percebeu que nós nos ofendemos muito quando a crítica ou a perseguição de alguma forma vem de pessoas que nós amamos, pessoas próximas da gente? O estranho não faz tanto barulho dentro da gente como uma pessoa próxima. É verdade ou não é, irmãos? Por que o estranho não consegue nos ofender tanto como uma pessoa próxima?
Vou perguntar para você, e quem veio de manhã não precisa responder, deixa quem não veio. Porque tem gente que é fominha, vem nos 2 cultos. Vai lá. Glória a Deus pela sua vida, continue assim. Quem sabe? Responde aí, irmão. Gosto de pregar perguntando também, para você pensar. Por que nós não nos ofendemos tanto com o estranho, mas nos ofendemos mais com pessoas próximas da gente? Vai lá, quem tem coragem de levantar a mão e falar? Vou tirar o fone para te ouvir, vai lá. Porque não conhece a gente, tá? Hã? Não tem sentimento, o que mais? Ainda não é a resposta. Intimidade, tem alguém que veio de manhã aí, né, que falou expectativa. Expectativa, quem falou acertou. Expectativa. Sabe por que você fica chateado com quem está perto? Porque você põe expectativa em pessoas íntimas, pessoas que você ama, pessoas próximas. E por isso, quando essa pessoa faz algo que você não gosta, você fica ofendido ou ofendida. Por isso que, irmão, treta de casamento, de marido e mulher, o negócio é feio, porque a pessoa sabe exatamente aonde vai ferir a outra. Ela fere naquele lugar que realmente que é pesado, porque sabe que o outro vai ficar mal ali. É ou não é? Quem é casado, é verdade ou não é? E é difícil de curar quando entra nessa zona de ofensa dentro do casamento e da família, porque eles cutuca a dor mesmo, é lá na ferida. Mas o que é criar expectativas? Eu criei expectativa, por isso me ofendi. Beleza, está respondido. Mas será se eu sei o que é criar expectativa? Eu vou traduzir, mostrar para você que essa síndrome de criar expectativa em quem nós amamos, parece que você está tendo uma síndrome de Deus. Sabe por quê? Porque você está construindo um conceito de como a outra pessoa deveria tratar você. Baseado em quê? Baseado no valor que eu acho que eu tenho, de como eu acho que eu deveria ser tratado. Então eu crio uma expectativa de um conceito que foi criado por mim mesmo. Então eu construo um tipo de exigência de amor, uma exigência de reconhecimento, de importância que eu acho que eu deveria receber. Aí a pessoa que eu criei expectativa não me trata como eu gostaria, pelas minhas exigências, pelas minhas expectativas, eu fico ofendido. Poxa, eu esperava que me tratasse melhor, eu esperava que tivesse reconhecimento. Oh, que ingratidão, nunca mais eu ajudo. O tempo inteiro você fica medindo o que o outro fez com o que você faz. Você bota expectativa. É o ponto-chave onde os casamentos bombam, irmãos. E é a base para todo tipo de relacionamento. Quando nós começamos a exigir por causa da expectativa. Se dentro do casamento nós trabalhássemos na nossa função, sem olhar a função do outro, dava bom. Ah, mas a pessoa não fez para mim. Não importa, faz a sua parte. Qual que é a sua parte? Como esposa, ser submissa ao marido, honrar o meu marido? É. Ah, mas ele não me protege. Faz a sua parte. Ah, mas a minha esposa, pastor, ela não me honra. Talvez é porque você não dá a vida por ela.
E Deus fez o homem e a mulher assim perfeito, né, irmãos? Porque o homem tem uma necessidade. O homem tem uma necessidade extrema de ser honrado pela esposa. Pela esposa, principalmente. Todo marido, todo homem, ele espera ter uma esposa que o reconheça como um herói, como um provedor, como a base, a estrutura. O homem precisa se sentir assim. Isso está na natureza dele. Infelizmente, o homem dos dias modernos, o tipo banana, ele não consegue fazer isso. O banana dos nossos dias não consegue estabelecer um tipo de liderança. Por isso que às vezes a mulher está saindo da sua posição e entrando na posição do homem. Então é uma bagunça, né, irmão? Mas a mulher está governando no lugar do marido. E às vezes já é criado assim, desde a infância. Porque aprendeu assim dentro de casa. Quem manda lá em casa é a mãe. Aí você já cresce nessa cultura. Não tem uma sintonia. A mulher precisa de um homem que a proteja. De um homem que se preocupe com todos os detalhes. Para que ela se sinta amada, protegida, cuidada e guardada. E eu digo para você, uma mulher que tem isso de um homem, certamente esse homem será honrado por essa mulher. Essa mulher certamente será submissa a alguém que está dando a sua vida por ela. Porque essa é a necessidade de uma mulher. A mulher tem uma necessidade de se sentir protegida, cuidada. Isso está na sua natureza. E quando Paulo especifica isso na sua carta de Coríntios capítulo 5, onde ele compara Cristo e a igreja, o matrimônio entre um homem e uma mulher é semelhante a Cristo e a igreja. Ele traz o exemplo perfeito da função masculina e da função feminina. Quando nós nos posicionarmos nesse lugar de sujeição, porque isso é sujeitar-se um ao outro. Muita gente distorce isso, fala, mulher submissa. Quando você fala de mulher submissa hoje, irmão, isso dá ruim pra caramba. Parece que não entra na cabeça dessa geração. Como assim ser submissa a homem nenhum? Mas o homem também é submisso. E a Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros. Quando um homem tem que dar a vida pela mulher, isso não é sujeição? O que é mais fácil? Se submeter ou morrer? Eu acho que se submeter é mais fácil do que morrer, é ou não é? O homem é que tem que morrer. Então, irmãos, é uma troca, é uma dádiva que um recebe do outro. Não tem ninguém em posição privilegiada, ou melhor, se tem é a mulher. Tem mesmo que estar nessa posição de privilégio. E o homem tem que entender que ela é o vaso mais frágil. Porque é isso que a Bíblia diz. Dê honra à mulher, porque ela é o vaso mais frágil. Aí você vê o casamento nos dias atuais. As pessoas começam a criar expectativas, não são supridas nas suas expectativas. Você casa e olha para o outro. Eu espero que essa pessoa me honre dessa forma, me valorize dessa forma, haja comigo dessa forma. A pessoa não age, você fica ofendido, e quando você fica ofendido, você fere a outra pessoa, e automaticamente as pessoas dentro da conjunção, da relação, quebram a sua aliança, quebram o seu pacto, rompem o seu lugar, o seu papel. E eu estava estudando sobre o que está acontecendo com o mundo, né? Nós estamos vivendo a geração líquida. E lá na frente isso vai ficar pior. Por que que os homens estão tendo relações líquidas? Justamente por causa da ofensa e do orgulho e da idolatria. Porque eu não me relaciono mais com quem não me oferece vantagem.
Você só serve para mim até enquanto você me agrada. Então o amor só é eterno enquanto ele dura. A partir do momento que você não supre as minhas expectativas mais, acabou, irmão. Cada um segue o seu caminho, a fila anda, vida que segue. O negócio é que agora eu vou cuidar da minha vida, eu vou pensar em mim, porque eu já perdi muitos anos da minha vida pensando em vocês, só tomei na cabeça, e agora eu vou pensar em mim, eu vou me cuidar. Não é essa a mentalidade? Não foi com esse pensamento que talvez você seguiu a sua vida desastrosa. Porque esse é o pensamento de uma geração líquida nas suas relações humanas. Porque não está pronta mais para sofrer pelo outro, para suportar pelo outro, para chorar pelo outro. Desistimos o tempo todo, porque criamos a tal da expectativa, que quando não é suprida, nos ofendemos. Ainda hoje nós ainda podemos encontrar alguns casais de velhinhos, mas futuramente isso será uma coisa muito rara. Ainda hoje nós ainda encontramos alguns vovôs que quando pegam os seus netos, dedicam atenção, alegria, mas no futuro, e talvez num futuro já bem próximo, e talvez nos nossos dias já tenham esse tipo de gente, de avós, que quando a filha aparece com o neto, diz assim: lá vem me trazer trabalho com essa criança. Não, pode levar embora, não quero aqui não, tenho muita coisa para fazer. Essa avó está mais preocupada em esticar a pele, em pintar o cabelo, em melhorar a sua aparência, porque não aceita a velhice, do que desfrutar do que de verdade é belo: seus netos. Isso é o que já está acontecendo com a sociedade, e no amanhã isso será pior do que hoje, porque ninguém mais cria vínculo e nem aliança. As famílias estão se liquefazendo, estão se diluindo, porque criamos uma exigência de reconhecimento e de importância, e nada dá certo. Nenhum tipo de amor funciona. Por isso é um erro colocar expectativa nas pessoas. Escute, quando nós colocamos expectativa nas pessoas, a nossa identidade não está firmada em Deus. Quando a nossa identidade está firmada em Deus, não importa o mal que o outro me fez, eu continuo amando e servindo o outro. Cara, foi o que Cristo fez. Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Nós não tínhamos nada para oferecer. Nós éramos ruins. Estevão, quando estava sendo apedrejado, orou dizendo: Pai, perdoa-os, não lhes impute esse pecado. Não havia ofensa nele. E olha, irmãos, ele estava replicando o que Jesus fez na cruz, porque enquanto Cristo estava agonizando, agora pense comigo, depois de carregar a cruz pesada, depois de ter sido açoitado, ele estava rasgado no seu corpo, depois de ter sido esmurrado, esbofeteado, porque Jesus foi espancado, e agora sangrando, furado no madeiro, ele olha para as pessoas que estão aos pés da cruz, zombando dele, dizendo: tu não és o Cristo, agora eu quero ver, faz um milagre, faz um sinal aí, faz alguma coisa aí. Aí Jesus olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-os,
Eles não sabem o que estão fazendo. Cara, não tem ofensa, zero ofensa. As pessoas fizeram mal, maltrataram, agrediram, e ele consegue olhar para aquelas pessoas com misericórdia, com amor. Porque quando ele diz assim, não lhes impute este pecado, ele está dizendo, não mata eles não condena não, eu quero eles para mim, eu quero salvar essa gente, eu não tenho expectativa nelas, eu tenho esperança nelas. Agora pensa comigo, como é ser apedrejado até a morte, irmão? Deve ter sido uma morte agonizante. O seu corpo deve ter sido totalmente dilacerado, pedra por pedra, agredindo o seu corpo até a morte. E esse homem apedrejado ora a Deus dizendo, não lhes impute tal pecado, perdoa eles. Como é que alguém consegue fazer isso? Só alguém isento de ofensa consegue fazer isso. Só alguém que não põe expectativa em ninguém. Nós não devemos achar que merecemos alguma coisa. Irmãos, quando este pensamento toma conta da nossa vida, nós continuaremos escravo daquilo que levou o homem à queda, sabe? Todo tempo você fica pensando, eu mereço isso, a pessoa não me honra, eu deveria ser recebido assim, a pessoa não me recebe. O tempo todo você é ofendido porque você criou um padrão de honra que você acha que merece. Sabe o que é ser filho de Deus, filho de Jesus Cristo por adoção? Porque é isso que nós somos salvos pela graça. Ele veio para os seus não o receberam, então agora todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e agora por adoção, através do sangue da nova aliança, nós fomos feitos filhos de Deus, e agora ninguém me deve nada. Escute, quando você é filho por adoção, você entende uma coisa, ninguém me deve nada, pelo contrário, sou eu que devo às pessoas, sou eu o devedor, ninguém me deve. Eu não saio por aí achando que as pessoas me devem honra, me devem respeito, me devem reconhecimento, não, porque eu sou o cara. Não, você não é nada, você é que deve. E a Bíblia diz, Romanos 13:8, Paulo diz, gente, vocês não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Sabe o que ele está dizendo? Paulo está dizendo que eu tenho que viver assim, olhando para as pessoas à minha volta e enxergar assim, eu devo para você, eu sou devedor de amor, então eu preciso pagar, eu vou te servir. Por que você acha que Jesus sentou com uma bacia, uma toalha e começou a lavar os pés da galera? Ele estava mostrando, esse é o estilo de vida, é assim que você tem que olhar para o mundo afora, você tem que olhar para as pessoas ao seu redor e entender que você é o devedor. Você pode olhar para o seu marido displicente, de um homem desfocado, fora do seu lugar de homem, mas ainda assim você olhar para ele como alguém que deve amor e servi-lo em amor, e esse constrangimento vai torná-lo alguém melhor. Como é que Cristo ganhou o nosso coração? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi um constrangimento de amor que me fez amá-lo de volta. A única forma de nós conseguirmos o equilíbrio nas nossas relações é fazendo a nossa parte sem cobrar o outro. E ali você pode às vezes passar alguns anos fazendo isso, mas eu garanto você que não será em vão. Porque o que você faz como se fosse para Deus tem recompensa.
quando você entende que o seu lugar nesse mundo tem um propósito de servir a Deus, e servir a Deus, tira essa cabeça essa mentalidade de cargo ministerial. A gente pensa que servir a Deus é estar num grupo, é funcionar numa liderança, é fazer alguma... Não, cara, servir a Deus é você funcionar como ser humano, como marido, como esposo, esposa, como pai, como vizinho. Você tem vizinho, como alguém que resplandece a luz de Deus aonde está, entendendo que você é devedor de amor, e o tempo inteiro você está considerando o outro superior, você está cuidando mais dos interesses do outro do que dos seus, porque você entende que você é devedor. Você só vai viver essa parada se você for limpo da ofensa. Porque enquanto houver ofensa no seu coração, cara, você não vai entrar nessa palavra. Você não vai conseguir isso. Porque a idolatria vai continuar governando. E a idolatria, que é o fruto da separação de Deus, é aonde nós firmamos a nossa identidade. Irmão, idolatria não é culto à imagem de escultura, como nós aprendemos. Porque eu nasci na igreja e eu aprendi assim na igreja evangélica. O que é a idolatria? É culto à imagem. E aí nos disseram o seguinte: os católicos são idólatras, os espíritas são idólatras, por causa das imagens de esculturas que eles têm. Mas quando eu conheci as escrituras, eu percebi que a idolatria que a Bíblia aponta não é a imagem, é o próprio homem. E Paulo chega a exortar a igreja dizendo: vocês se tornaram inimigos da cruz de Jesus Cristo, porque fizeram do ventre de vocês o Deus de vocês, porque vocês buscam apenas as coisas terrenas. A nossa pátria está no céu. Aí eu olho para a igreja evangélica e eu vejo mais idolatria do que na igreja católica. Porque nós estamos fazendo campanha por coisas, estamos barganhando a nossa oferta por coisas. Isso é idolatria. Nosso culto é totalmente interesseiro. Fizemos do nosso ventre o nosso Deus. E aí você olha para a igreja crescendo. A igreja cristã, evangélica, cresce no mundo. Somos mais do que 60% da população brasileira de cristão. Mas por que esse povo não é transformado? Por que nós continuamos a ver esses irmãos no meio da igreja, no meio do povo de Deus, ainda dando mau testemunho? Tem gente que diz para mim: eu não vou para a igreja nada, eu só fui para a igreja, só vi gente fazendo tudo errado. Para mim ver isso na igreja, eu prefiro ficar no mundo. Aí eu tenho que plantar toda uma ideia para que a pessoa entenda que a igreja é um hospital, que são os doentes que estão na igreja. Ela entender que não tem gente perfeita na igreja, os doentes estão na igreja, que precisam ser curados. Mas de alguma forma, nós sim deveríamos ser luz do mundo. A mensagem do reino deveria ser pregada através do seu comportamento, através do seu testemunho, para que as pessoas lá fora olhassem para você e falassem: cara, eu quero ir na sua igreja, eu quero conhecer o Jesus que você serve. E às vezes você nem precisa falar de Jesus, mas alguém vai falar: meu irmão, me dá a receita, por que eu vejo tanta luz em você? Aí você prega. A gente prega com mais propriedade quando a nossa vida prega. Você está entendendo, irmãos? E a nossa vida prega quando você vive sem ofensa. Já pensou, irmão, sem ofensa? Como seria mil maravilhas coisas. Ter sensibilidade espiritual para não se deixar levar pela raiz da amargura.
que muitas vezes tenta te jogar para o embaraço do pecado. Olha aqui a nossa raiz da idolatria, Romanos 1:25. Os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura antes do Criador, que é bendito. Essa é a raiz da nossa idolatria, adorar e servir a criatura. Eu sou criatura. Se a minha identidade está firmada no meu eu sou um idólatra. São características do ego humano que sempre vai nos arremeter a essa identidade. Somos seres predatórios, estamos sempre buscando a nossa importância. Queremos sempre, em todo momento, alcançar um lugar de benefício. E o desafio da vida cristã é esse desligamento, o desligamento do nosso eu, onde você começa a construir uma fundamentação da sua identidade em Jesus. Por que somos chamados de cristãos? Ou melhor, porque deveríamos entender essa palavra quando somos chamados de cristãos, porque um cristão é alguém igual a Cristo. Então quando você diz, eu sou cristão, será? Na prática, será? Você é igual a Cristo? Porque a fé sem obras é morta. A fé sem a autenticidade da prática da fé é morta, não existe. Por isso que o nosso desafio, irmãos, é esse. Não tem outro desafio para nós como igreja. A luta contra o eu, o tempo inteiro. Olha o que Paulo diz em Colossenses 1,14. Ele diz assim: irmãos, nós temos a nossa redenção e a nossa remissão dos pecados em Cristo, que é a imagem do Deus invisível, que é o primogênito de toda a criação. Olha só, Cristo é a imagem do Deus invisível, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as que são visíveis, as que são invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam dominações, quer sejam principados, quer sejam potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha o versículo 17: ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Vou traduzir: nele todas as coisas continuam a existir, fora dele não há existência. Porque olha o texto, irmãos, todas as coisas foram criadas por ele, as visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e nele, enquanto está nele, tem existência. Enquanto está nele, tem vida, tem subsistência. Versículo 18: ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas tenham nele primazia. Olha o versículo 19: porque aprouve a Deus que em Cristo Jesus habitasse toda a plenitude. O que é toda a plenitude? Irmãos, é tudo, todas as coisas. É da vontade de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude. E quando ele se refere a toda a plenitude, ele se refere a mim, ele se refere a você. Nós fazemos parte de um conjunto de criação de Deus, onde Cristo tem a primazia do governo
da direção, onde eu faço parte da plenitude que tem que habitar em Cristo. Isso é muito forte. Ele é o primogênito da criação. Sabe o que significa primogênito? Primeiro. Ele é o primeiro, ele é o protótipo, ele é o modelo, ele é o exemplo, ele é o padrão. Por isso nós devemos parar e começar a refletir sobre o que sentimos, sobre o que pensamos, principalmente a respeito da nossa justiça própria, daquilo que nós chamamos de certo, de justo, porque muitas vezes isso está galgado na ofensa. Nós deveríamos pensar sobre o que nós pensamos. Você está pensando numa coisa, pensa sobre o que você está pensando. Você tem capacidade de fazer isso? Isso é uma coisa muito louca, né? Como é que eu penso sobre o que eu estou pensando se eu já estou pensando? Você para sobre o que você está pensando, reflete e pensa: será que o que eu estou pensando está certo? Eu não sei se deu para você entender o que eu estou querendo dizer, mas é essa loucura. Porque se o que você está pensando te ofende, você deveria refletir. Porque se te ofende, é aonde está firmada a sua identidade. Tudo que te ofende revela onde está firmada a sua identidade. Quando nós estamos em Jesus, não existe ofensa. Não existe ofensa. Porque não existe expectativa. Existe esperança. Você percebe que Jesus nunca colocou expectativa em pessoa nenhuma. E o exemplo disso é que ele escolhe um ladrão para ser o tesoureiro. E é claro que ele sabia que o Judas era ladrão. E ele dá a tesouraria, ou seja, dá o dinheiro, dá a bolsa, dá o recurso, dá a administração disso na mão do ladrão. Por que ele permite isso? Porque ele nunca teve expectativas. Ele tinha esperança. É como se ele estivesse dando para ele assim: eu acredito que você vai mudar. Está aqui, está na tua mão. Isso é ter esperança. É olhar para o marido, para a esposa, para o vizinho, para o irmão, para qualquer um que te ofende, e você dizer assim: eu tenho esperança. Essa pessoa será transformada por Deus. Eu acredito na recuperação do ser humano. Isso é ter esperança. Agora eu queria colocar mais um ponto. Como nós deveríamos reagir a uma crítica, quando essa crítica é uma verdade sobre nós? Primeiro, que se o seu ego estiver muito grande, e nem precisa estar muito grande, se o teu ego estiver um pouquinho gritando, dificilmente você vai conseguir enxergar que a crítica feita a teu respeito é uma verdade. Eu ouvi uma frase em algum lugar que dizia que as verdades mais duras a nosso respeito são ditas pelos nossos inimigos. E nós deveríamos parar e pensar sobre as críticas que são feitas sobre nós. Nós não gostamos. Mesmo que essas críticas foram feitas sem amor, com palavras mal colocadas, nós deveríamos ter esse controle, esse domínio de ouvir e parar e refletir sobre nós mesmos. Como é difícil fazer isso? Já quer sair na porrada, é ou não é, irmão? Você já fica endurecido, embrutecido.
Eu amo João, cara. Apóstolo João, esse cara para mim é diferente. Na última ceia de Jesus, o Senhor, reunido com os apóstolos ali, diz: olha, um de vocês vai me trair. É no dia em que o Judas molhou o pão no mesmo prato que Jesus, e Jesus deixou uma palavra muito pesada para eles ali: um de vocês é um traidor. Cara, todo mundo se levanta ali e começa a ficar indignado. Pedro se levanta e diz: Senhor, jamais, ainda que todos aqui nesse cenário te traiam, eu jamais faria isso. Você sabe o que ele está dizendo? Eu sou melhor que todo mundo aqui. Ainda que cada um desses caras aqui te traia, você pode ter certeza, eu sou melhor que eles, porque eu jamais faria isso. Olha a arrogância do cara. Aí Jesus olha para ele e fala assim: ainda hoje, 3 vezes, você vai me negar. E ele: não. Todo mundo, não foi só Pedro, só tinha um que fez diferente: João. João olha para Jesus e diz assim: mestre, seria eu o traidor? Será se sou eu essa pessoa? Ele se preocupa se é ele. Olha a humildade do cara, irmão. Ele se vê na hipótese. Ele não está firmado no seu ego, ele não está firmado na sua justiça própria, ele não está firmado, sabe, no que ele acredita ser. Ele se vê na hipótese de uma fraqueza, entra aí Jesus e pergunta para Jesus: será se sou eu esse cara, Senhor? E foi o único que não traiu, porque todo mundo ali fugiu, todo mundo ali se escondeu, mas o único que seguiu Jesus quando foi preso, Jesus foi levado para o cenáculo, João foi, Jesus foi levado depois para a crucificação, para o julgamento de Herodes, e João foi seguindo. Jesus foi crucificado, João estava aos pés da cruz, e o mestre ainda olha para João e olha para a mãe Maria. Olha, irmãos, olha como Jesus é despido de ofensa. Ele não está preocupado com a sua dor, ele não está centrado no seu sofrimento. Ele olha para a mãe e para o discípulo e diz: ei, discípulo, eis a tua mãe. João, cuida dela, João, cuida dela, ela é a sua mãe agora. Está agonizando, morrendo, sangrando, está preocupado com a mãe, está preocupado com o seu discípulo, e olha para a mãe e diz: eis aí o teu filho, mãe, cuida dele. Ele olha para o ladrão da cruz que está do lado, arrependido, e diz: você estará comigo no paraíso. Ele está morrendo, sofrendo, mas ele não está preocupado com a sua dor, ele não está olhando para a sua centralidade, porque não há centralidade. Ele simplesmente se entrega, não tem orgulho, ele verdadeiramente, ele se esvaziou. Aleluia. Filipenses 2:2, Paulo diz: complete a minha alegria, gente, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta, não façam por vaidade, mas façam por humildade. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma que a de Cristo, que embora ele, sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Era algo que ele poderia se apegar porque era Deus, mas o que ele fez foi esvaziou-se a si mesmo, vindo a se tornar servo, tornando-se a semelhança de homens, sendo encontrado na forma humana, humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz, e foi por
isso, escute, foi exatamente por isso o quê? Porque se esvaziou, entregou-se a si mesmo, não se considerou ser igual a Deus, foi por isso que Deus o exaltou à mais alta patente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Uau! Esse é o modelo. O que Paulo está dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Você percebe que o caminho do cristianismo é uma parada difícil demais, irmãos. Que não é virar evangélico, não é de domingo a domingo, é uma vida rendida. Você já ouviu a frase, os humilhados serão exaltados? Está na Bíblia isso? Está na Bíblia, os humilhados serão exaltados? Então vamos fazer o teste de Bíblia com vocês. Quem acha que está na Bíblia, diga amém. Quem acha que não está na Bíblia, diga amém. Pouca gente, né? Vocês lêem a Bíblia? Quem acha que está na Bíblia, diga amém. Agora vocês falaram amém. Não está na Bíblia? Não está na Bíblia, não. O que está na Bíblia então? Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não os humilhados serão exaltados. Essa distorção deu base para muita heresia. Tem muita pregação por aí baseado nessa heresia. Por isso que as pessoas vêm e começam a pregar para você assim: olha, quem te humilhou vai ter que ver Deus te exaltar. Fizeram até musiquinha. Quem te viu passar na prova não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender, porque você vai estar no palco e o outro no pó. Já viu aquelas pregações falar: Deus tem uma mesa na presença dos teus. O cara até muda de voz para pregar: na presença dos teus inimigos. Tem que ficar com voz de dragão, né, para parecer pentecostal. Deus tem uma mesa na presença dos teus inimigos. Aí começa: e os teus inimigos serão humilhados. Quem te humilhou, quem te feriu, vai ter que ver Deus te exaltar na face da terra. Aí o irmão pula, sapateia, relampeia, pega fogo. Aí você fala: pô, que culto avivado. Avivado nada, é idolatria. Só tem ego nesse culto. Você pula porque o seu ego foi aflorado, o seu ego foi exaltado. Alguém está dizendo para você o que o seu eu quer ouvir: vingança. Aí bota o CD para tocar. Avisa lá quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. Você canta até fofoca por aí, irmão. Isso é fofoca, isso é intriga, isso é vingança. Isso vende no mundo pentecostal, porque esse pentecostalismo é idolatria. Pastor, mas não está na Bíblia que Deus tem uma mesa na presença dos inimigos? Tá? É um salmo de Davi. E ele fala assim: Deus, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E ele continua: unge a minha cabeça com óleo, que o meu cálice transborde, para que a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor me siga por todos os dias. Você sabe o que Davi está dizendo? Essa mesa na presença dos meus inimigos é para que a bondade e a misericórdia seja exercida, ou seja, para que eu possa servir o meu inimigo, para que eu possa ser bom para quem foi mal comigo. E aí vai fazer conexão com o que Jesus falou: faça o bem a
quem vos faz o mal, bendiga aqueles que vos maldiz. Vai fazer conexão também com o que Paulo falou: se o teu inimigo tiver fome, dai de comer, dai de beber, porque fazendo isso, você vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que é brasa de fogo na cabeça, irmão? É revelação na mente, é entender o propósito do reino, é entender que o caminho não tem a ver com a sua centralidade, tem a ver com o plano eterno. E aí você começa a valorizar até os seus inimigos, porque você entende que é seu inimigo, mas não é inimigo de Deus. Aleluia. Quando você consegue se humilhar, escute, não é ser humilhado, não é esperar alguém te humilhar, é você mesmo se colocar na frente e dizer: não, eu me humilho, eu me submeto. É onde Deus te exalta. Só que às vezes você precisa de uma humilhação forçada para construir humildade em você. Acho que todos nós precisamos. Já leu a parábola do viticultor? O viticultor cuidava da vinha do seu senhor, e havia uma figueira no meio de uma vinha, uma árvore diferente. E o dono da vinha falou para o viticultor: corta a figueira, porque há 3 anos e meio ela não me dá fruto, está ocupando a terra inutilmente. O viticultor, que representa Jesus, diz ao Senhor: me dê mais um ano, me dê mais um ano para que eu escave e para que eu esterque, para que eu adube. Se ela não produzir fruto, então nós vamos cortar. Tudo bem? Tudo bem. Você sabe o que é adubo, irmão? Sabe o que é esterco? Às vezes nós somos essa figueira, essa árvore diferente no meio das videiras, que não tem fruto. E aí Deus olha para você e fala assim, Jesus fala assim: me dá mais um tempo, que eu vou escavar ele e vou jogar esterco nele. Sabe quando você diz: minha vida está é esterco? O que é esterco? É bosta, irmão. Pode falar isso? Todo mundo faz isso no banheiro, não é? Aí você fala: minha vida está isso aí. E é o próprio Jesus colocando isso aí na sua vida, escavando, estercando. Cada ofensa é esterco. Para quê? Para te ajudar a virar humilde, para te ajudar a dar fruto, para te ajudar a se livrar da ofensa. A escavação é uma ofensa, o adubo é uma ofensa, e por isso que Paulo vai concordar com isso. Em Filipenses 3:8, ele vai dizer: gente, eu compreendo que tudo é uma completa perda. Eu perdi tudo que eu valorizava. Ele diz, comparando com a superioridade do valor que há no conhecimento de Jesus, o meu Senhor, eu decidi perder todos os outros valores, e eu os considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Eu perdi tudo que eu achava importante, e o que eu perdi só foi esterco na minha vida. Aí você pode ver a história de Paulo, né? O cara era importante, ele era um fariseu reconhecido, ele que assinava decreto, ele que tinha a caneta da autoridade nas mãos, o cara era importante. Quando esse cara se converte,
Nem os apóstolos acreditaram. Os caras que viam o paralítico andar não acreditavam que o Saulo de Tarso se converteu. E aí ele olha para tudo que era importante para ele, e ele fala: tudo isso que eu perdi foi esterco, para que eu entendesse que existe uma superioridade no valor que há em Cristo. Talvez você está ofendido, porque muitas coisas estão se tornando perdas, coisas que você valorizava, e Deus só está mostrando para você o seguinte: existe uma superioridade, que não são essas coisas. Existem outros valores que são muito mais preciosos, que são diferentes, que são superiores, e você precisa conhecer. E eu estou estercando a sua vida, fazendo você perder aquilo que você acha que é valoroso, importante, para que você perceba o seguinte: perder todas as coisas que antes tinha valor, para entender que existe outra coisa com valor superior, valores que antes em mim eram importantes, mas que agora se tornaram esterco para um tratamento que eu possa frutificar, onde agora a minha identidade está sendo reformada, está sendo agora preparada na superioridade do conhecimento que há em Cristo. E às vezes você vai ter que perder para chegar nisso. Por isso que Jesus disse em João 12:24: se a semente não cair na terra e não morrer, não pode dar fruto. Olha para o irmão do seu lado, só uma vez, tá? Olha para o irmão do seu lado e fala para ele assim: morra infeliz. Morra para o seu ego, morra para nós mesmos, morra para as suas vontades, para os seus desejos. Cara, esse é o desafio da vida cristã. Olha aqui Romanos 6:3: não sabeis que todos quanto foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte? Quem se batizou aqui, irmãos? Você entendeu o batismo? Quando você desceu nas águas ali, ó, morre o velho homem, pá, nasce outro. Tem que morrer, irmão. De sorte, versículo 4, que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não sirvamos mais o pecado. Porque, olha o versículo 7, aquele que está morto está justificado do pecado. Quem está justificado do pecado? Quem está morto. Sabe que o pecado continua governando sua vida? Porque você está vivo. Sabe por que o orgulho continua gritando? Porque você está vivo. Sabe por que você quer resolver as coisas do seu jeito? Porque você está vivo. Sabe por que você se torna inconformado com as pessoas com quem você está chateado? Porque você está vivo. Morre. Morto não se ofende. Irmão, pode xingar o morto no caixão que ele não levanta. Pode bater no morto no caixão que ele não revida. É mais ou menos isso.
são os mortos que ouvirão a voz do Filho de Deus. Está escrito João 5,25, mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo que chegou a hora, e que hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Quem ouve a voz de Deus? Quem está morto. Por isso que Paulo vai escrever em Gálatas 2,20 dizendo: eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo-a na fé, vivo-a na fé do Filho de Deus. Não sou eu vivendo, é Ele vivendo em mim. E eu sei que o que eu estou pregando para você é muito difícil, é um processo. Não espero que a gente saia daqui hoje falando: uau, meu Deus, eu vou sair daqui e vou viver essa palavra. Eu não espero. Eu estou mostrando para você um caminho que precisa ser alcançado com aperfeiçoamento. Nem os apóstolos, cara, nem Paulo. Olha para a vida de Paulo. A Bíblia mostra os defeitos dos apóstolos. Pedro foi repreendido porque era hipócrita. Já era apóstolo, a sombra curava, mas era hipócrita, porque sentava com os judeus e com gentios, e quando chegava o judeu ele se apartava, tinha dupla personalidade. E aí Paulo exorta ele. O próprio Paulo, porque Paulo tinha um problema com orgulho. Qual que era o espinho na carne de Paulo? Era soberba. Paulo diz isso. Ele diz: para que eu não me exaltasse por causa da excelência do conhecimento, das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro do diabo que veio me esbofetear, ou seja, eu fui humilhado. Para que eu não me exaltasse, foi necessário isso, para que eu não me exaltasse. Ele tinha um problema com o orgulho. Por isso que você vai ver Paulo rejeitando o João Marcos, que começou a sua caminhada evangelística, abandonou. Quando quis voltar, ele foi implacável. Ele falou: não quero não, está fora. Aí o Barnabé falou: não, pelo amor de Deus, aceita o irmão de volta. Que isso, irmão, perdoa o irmão. Não tem não. Se ele tivesse zelo com a obra de Deus, ele tinha ficado com a gente desde o começo. Agora eu não quero mais não. Não, então desse jeito eu também não vou. Aí Paulo e Barnabé entram numa discussão onde um vai para a direita e outro vai para a esquerda. Quem está certo, o Barnabé ou o Paulo? Quem está certo? Quem perdoa ou quem é implacável? Então Barnabé está certo. Fazia jus ao seu nome. Barnabé significa filho da consolação. Só que aí você vai olhar lá na carta de 2 Timóteo, Paulo chamando o João Marcos de volta, dizendo: olha, ele muito me é útil, viu? Ele muito me é útil. Olha, ele volta, resgata a autoridade e a honra de alguém que foi ferido por ele lá atrás. Como é difícil lidar com isso, não é, irmãos? Porque a gente pode ser um João Marcos em algum lugar onde alguém está sendo implacável com a gente, e a gente tem que olhar para essa pessoa e dizer: ele não deve estar num dia bom, eu tenho que perdoar ele e esperar que no momento certo ele vai entender. Eu não vou levar a ofensa para o meu coração. Ou nós poderíamos estar no lugar de um Paulo da vida, quando um João Marcos abandona e volta, a gente diz assim: irmão, graças a Deus, eu te perdoo por ter sido negligente, por não ter tido compromisso, por ter nos abandonado quando mais nós precisávamos de você. Te perdoo, vem de volta, estamos juntos. Precisamos dessa flexibilidade na alma, sabe? O que nos impede é o nosso ego. Por isso nos ofendemos. Aí você vai olhar a vida desse cara, fantástico para mim, o maior dos apóstolos de Cristo foi Paulo. E começa o seu ministério defendendo o seu título. Os apóstolos meio que
não aceitavam Paulo como apóstolo. E ele começa a defender o título. Ele diz: eu sou apóstolo de Jesus, sim. E os outros diziam não. E eu provo que sou. E ele começa a contestar, trazendo argumentos. Eu passei por naufrágio, eu fui preso, eu fui açoitado, cara, eu fui deslacerado no açoite, eu sofri pra caramba, eu carrego as marcas de um apóstolo. Eu sou apóstolo, sim. Beleza. Você continua vendo a história desse homem, onde Deus está tratando o seu espinho da carne, o seu orgulho, a sua soberba. No meio da caminhada, ele escreve algo maravilhoso. Ele diz assim: dos apóstolos de Jesus Cristo, eu sou o menor. Está ficando bom. Mas quando ele chega no fim da jornada, na sua última carta, ele escreve dizendo: o Senhor tem preparado a minha coroa. Ela está próxima. E eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Não podia ter começado assim? Não ficava mais bonito? Quando todo mundo dizia: não é apóstolo não. Ele falou: não sou mesmo não, irmão. Não sou digno disso. Não, ele começa batendo no peito, dizendo: eu sou e vou provar que sou. E termina dizendo: eu não sou digno desse título. Porque quando a sua identidade está completa em Cristo, título não importa, o que você faz, sua imagem, o que as pessoas pensam de você, você não está mais no centro. A importância não é mais você, não tem mais a ver com você. E quer saber, quando isso acontece, o mundo olha para você e vê Jesus, cara. Ele brilha, ele resplandece. Cristo em vós é a esperança da glória. O mundo poder olhar para você e ver Jesus em você. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. E essas marcas ficam cada vez mais latentes quando nós somos humildes, quando nós nos humilhamos a nós mesmos. Não ser humilhado, mas nos humilhar a nós mesmos. Quando nos submetemos, o casamento é outro, a família é outra, a cultura que estabelecemos no nosso redor é outra, porque nós conduzimos o céu para a terra, nós manifestamos o céu no nosso meio. Você está entendendo isso, irmãos? Sabe, é um desafio, essa mensagem é um desafio para nós, sabe, levantarmos agora e colocarmos a nossa boca no pó e chorarmos e dizermos: Senhor, destrói o meu eu, acaba com o meu orgulho, destrói, Senhor, a minha prepotência. Eu não sou capaz por mim mesmo. Reconhecer a nossa fragilidade, sabe, irmãos, humilhar a si mesmo, para que por Deus ser exaltado. Cristo venha tomar a forma no nosso dia a dia, venha tomar a forma no nosso ser, na nossa conduta, no nosso caráter. Você recebe essa palavra? Fica de pé, eu quero orar com você. Ore cantaraias, darabasto comanai. Oh Jesus, feche os teus olhos, amado. Renda-se a Jesus nessa noite. Por favor, não meça esforços para encontrar o coração de Deus. Quando é que eu encontro o coração de Deus? Você não encontra, Ele que te encontra. E como é que Ele me encontra? Um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Se humilha diante dEle. Me deixa te amar.